Quando se pautam, né, na cidade os debates sobre preconceito e discriminação racial, enfim, né, o preconceito e discriminação de maneira geral, acaba não se pautando a questão do preconceito e discriminação especificamente contra os povos indígenas. Eu acredito que isso aconteça devido a um apagamento que se tem, né, da presença indígena na região de Bauru, no estado de São Paulo de maneira geral. Eu acredito que isso tem a ver com a recuperação de um passado, né, que a história oficial gosta de colocar como se fosse um passado heróico de colonização, enquanto na verdade aconteceu uma guerra, né, e uma violência muito grande contra os povos indígenas da região do estado de São Paulo e especificamente da região de Bauru também, né? E e além de ter que recuperar essa memória, né, de ver que, então, hoje muitas às vezes as pessoas pensam assim, nem existem povos indígenas, né, na região, em Bauru, né, o que também não é verdade. Eu vi dados de que uma pesquisa realizada, né, pela Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste apontou que a cidade de Bauru tem pelo menos 113 pessoas indígenas, né, vivendo na cidade mesmo, num contexto urbano. E além dessa presença numérica, digamos assim, tem toda a presença no próprio nome da cidade, nome de ruas e na história, né, das pessoas familiares, né, então que recuperam essa presença de parentes indígenas, então uma ancestralidade indígena também nas histórias familiares. Então, os povos indígenas eles estão presentes, né? E aí, como que se lida com isso? Além de ser necessário recuperar esse passado violento, até para fazer uma recuperação histórica, né, uma reparação, na verdade, histórica do que aconteceu, né, acaba que então fica um pouco cômodo, né, tipo, dizer que os povos indígenas, né, são quase não existem, né, então por que, né, tratar a questão dos povos indígenas em São Paulo, né? E sabe, e esse é um discurso assim muito que reproduz um preconceito muito grande, né? E acaba que um apagamento. E essa questão do apagamento da presença indígena, né? Dessa ideia de que não, os povos indígenas eles não existem mais em determinados lugares, é uma ideia muito recorrente para reproduzir uma falta de necessidade, digamos assim, de você ter que lidar com essa questão, né? E também para reproduzir a dominação, né? A discriminação contra esses povos. Então, eu me lembro, né? Eu fiz pesquisa com povos indígenas, um povo indígena especificamente, né? Que são os Kulina, no Acre, no Brasil. E porque os Kulina eles habitam tanto o Acre, né? Quanto também Amazonas e no Peru. Mas em algum momento da pesquisa, eu fui entrevistar, né, conversar com pessoas que fazem parte do Conselho Indigenista Missionário, que é o CIMI, né, que é um organismo vinculado à CNBB, que atua na defesa dos direitos dos povos indígenas no Brasil. E recuperando essa memória da estrutura do CIMI, né, o momento em que o CIMI chegou e começou a atuar no Acre, o primeiro trabalho que o CIMI teve foi de mostrar que existiam os povos indígenas no Acre, porque o discurso oficial é de que os povos indígenas do Acre já tinham acabado, né, de que já não existiam mais povos indígenas no Acre. Hoje a gente parece, né, um pouco piada contar isso, mas não é piada, né, é um discurso oficial de apagamento dos povos indígenas, que acaba que é como, né, se esses povos não existem, né, se essas pessoas não habitam a cidade, o meu estado, eu não tenho que lidar mais com isso, né, eu não tenho que ouvir essas pessoas, que entender o que criar políticas públicas específicas para essa população, né, no sentido de reparar todos os danos históricos que foram causados e que ainda continuam sendo causados com base na discriminação, né, e no preconceito que essas pessoas sofrem. Então, a principal forma de preconceito, né, contra os indígenas, os povos indígenas do Brasil, na verdade, ela decorre do próprio processo de colonização, né, do Brasil, e esse encontro inicial, que foi um encontro muito violento, né, e resultou em muitas mortes por parte dos povos indígenas, e vários tipos de violência, né,
ele foi marcado por uma ideia de que os povos indígenas eles eram povos não civilizados, com base em um tipo de civilização, né, que era a civilização europeia, e além deles não serem civilizados, então foi questionado, né, se eles seriam humanos, então, com base na posse de uma alma. E aí, então, a partir desse questionamento, né, uma ideia que se ficou muito forte com relação aos povos indígenas, além da generalização, como se existisse um único povo indígena no Brasil, na verdade são povos variados, né, diversificados, cada um fala, né, falando línguas diferentes, com culturas diversificadas. Então, essa ideia de uma unidade de um povo indígena, que na verdade é múltiplo, e essa acusação de que eles não seriam civilizados, então um povo selvagem, como se não fossem inteligentes, não tivesse uma inteligência, não tivesse várias características, né, que os europeus consideravam como suas próprias e que isso não fosse uma faculdade para os povos indígenas. E infelizmente esse preconceito com relação aos povos indígenas como povos atrasados ou que vivem de uma maneira pouco civilizada, né, sobre a qual a gente tem pouco conhecimento, é uma imagem que perdura, né, ao longo do tempo. E ela é fonte de vários tipos de discriminação que acontecem contra pessoas indígenas, né? Então, a discriminação é essa segregação, né, com relação ao acesso a determinados direitos, como se fossem povos que, por ter características específicas, eles não fazem parte dessa humanidade civilizada. Então, isso pode parecer anacrônico, né, assim, uma visão muito antiga, mas ela é totalmente recorrente, aparece em várias falas e na percepção cotidiana que se tem sobre os povos indígenas, né? Desde uma imagem de que os povos indígenas eles têm que permanecer de acordo vivendo, né, da maneira como eles viviam antigamente, como se fossem povos parados no tempo, né? Essa é uma outra forma de preconceito também, como se as transformações culturais, tecnológicas, enfim, elas só acontecessem em um determinado tipo de sociedade e os povos indígenas eles são aqueles que permanecem numa ideia de passado, né, que a gente cria e vai reproduzindo e coloca nessas populações, nesses lugares de um passado que não se transforma. Eu acredito que o principal impacto é que esse preconceito, né, e que essas discriminações com relação aos povos e indivíduos indígenas, né, o principal impacto nessas pessoas é além do fato de que vários direitos, né, né, direitos que são deles, assim, muitas vezes eles são proibidos, né, de terem acesso a determinados direitos né, que são deles constitucionalmente. Então, quer dizer, assim, o preconceito, ele tá disseminado na sociedade, né, e mesmo que a gente tenha hoje uma Constituição que garantam, né, diversos tipos de direitos aos povos indígenas, na prática isso acontece muito, né, muitas vezes isso não acontece, né, então isso não acontece. E aí o impacto sobre as comunidades, além então desse cerceamento dos direitos, né, muitas vezes um lugar assim de desconfiança, né. Eu fiz pesquisa, como eu comentei, né, com os Kulina, que é um povo do Acre, e os Kulina, por exemplo, né, para falar assim de uma realidade que eu conheço melhor, eles se sentem muito desconfiados e assim, né, a todo momento pensando que os não indígenas eles querem prejudicá-los, né? E isso tem seu embasamento e acontece com recorrência. Então, na verdade, esses indivíduos eles vão ficando assim, como num não lugar, né? Sendo que, na verdade, no Brasil, a nossa Constituição, ela, ela é uma Constituição cidadã, né? Assim, que garante esse espaço de cidadania, de direitos para todos, incluídos nas suas diferenças, né? Então, assim, os povos indígenas eles têm direito a viverem de acordo com os seus padrões culturais. Então, nós temos que respeitar as suas línguas, eles têm que ter direito a um determinado tipo, por exemplo, de educação diferenciada.
Então tem vários direitos que são assegurados pela Constituição e que isso na prática muitas vezes não acontece, né? E tem um impacto muito negativo sobre essas comunidades e também sobre os indivíduos, né? Que acabam que não conseguem serem supridos assim, né? Nas suas necessidades, assim, né? E nos seus e na garantia dos seus direitos. E para combater, né, o preconceito e a discriminação, eu acredito que a principal ferramenta seja a gente ter um outro conhecimento, né, dos povos indígenas, porque o preconceito, né, como a própria raiz da palavra já diz, né, é um preconceito, né, um conceito é um julgamento apressado, é um julgamento anterior, né, e então, na verdade, o que a gente tem ideias? O preconceito é uma ideia que ela é pré-concebida, ela vem antes de eu conhecer realmente aquela realidade. Então, eu acho que para a gente transformar esse preconceito com relação aos povos indígenas, nós precisamos conhecer mais a realidade de vida, as opiniões, né? Os objetivos, né? Então, como que os povos indígenas eles pensam, quais são os interesses, né? Enfim, a sua cultura. Então, a gente tem que ter um conhecimento maior sobre essa realidade, não com base em ideias que não são pautadas na realidade, né? Assim, então, a gente tem que ter mais espaços de conhecimento em que as pessoas possam se aprofundar, né? Ou pelo menos ter um mínimo de conhecimento sobre essas populações. Quanto mais espaço né, tiver para que a gente consiga perceber essas realidades, com certeza o preconceito assim, né, deve diminuir e consequentemente a discriminação também com relação a esses povos. Né? Então, por exemplo, aqui mesmo na região de Bauru, né, tem em Havaí nós temos povos indígenas, né, da etnia Terena, também Guarani e acredito que uma das ações, né, seria conhecer um pouco mais da realidade dessas populações, né, que isso possa ser disseminado assim na própria, né, sociedade bauruense da região, né, não só por meio da educação, mas também por várias ações culturais e de políticas públicas também, né? Então, na medida em que essas populações, essas pessoas, né, elas tiverem mais acesso à manifestação do que elas são, quais são seus interesses, seus valores culturais, né? Então a gente pode ter uma transformação né, de uma ideia preconcebida que se tem a respeito dessas populações.